Lucas capítulo 17, de 11 ao 19. Lucas capítulo 17, de 11 ao 19. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Essa é a grande palavra que o Senhor quer falar a todos e a cada um de nós nesse acampamento. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Levanta-te, sai desse marasmo, sai dessa preguiça, sai desse medo, sai desse buraco, sai desse vazio que você está vivendo. Mas para falar a cada um de nós, e é essa palavra que o Senhor está nos falando em toda a preparação e nesse acampamento: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Nós somos chamados hoje a fazermos a caminhada que fez esses doentes. Primeiro passo: reconhecer que somos leprosos. A lepra não era só a hanseníase. Toda doença ligada à pele, toda mancha na pele, vitiligo e tantas outras marcas de pele que não saísse manchas, era considerada lepra. E era uma doença, mais do que a doença, era considerada uma maldição. A pessoa contaminada por essa doença, segundo está em Levítico capítulo 13, essa pessoa não podia chegar perto de ninguém. Tanto que eles pararam de ir longe para Jesus. A pessoa não podia conviver com ninguém. Eram duas doenças, não chega a ser só doença, é 2 males medonhos que há na Bíblia, que leva a pessoa a uma exclusão total: a lepra e a hemorragia interna, a hemorragia menstrual, que era considerado também uma forma de impureza. A pessoa contaminada por essa enfermidade, mais do que doença, era considerada uma pessoa amaldiçoada por Deus. Então a primeira coisa que cada um de nós precisamos nos convencer: quais são as nossas lepras? Quais são as nossas fraquezas? Aonde se encontram as enfermidades que nós estamos nos revestindo? Lepra é pele, é aquilo que reveste e que está nos afastando de Deus e da vida, e que nos impede de ouvirmos essa ordem do Senhor: levanta-te e vai, tua fé te salvou.
Primeira coisa, é preciso reconhecer que somos leprosos. É preciso reconhecer as nossas enfermidades. Segundo passo, é preciso ir até Jesus. E que coisa impressionante. Por acaso esse leproso foi sozinho até Jesus? Não, eles foram em grupo. Por que será a importância do grupo? Por que a importância de estarmos num acampamento feito esse? A força da oração. Até mesmo para pedir como eles pediram, eles prepararam, eles ensaiaram que pedido iam fazer a Jesus, por isso que falaram em corinho junto. Vieram ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe, elevaram a voz, gritaram, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles combinaram que oração iam fazer quando se encontrasse com Jesus. Talvez hoje também você precise combinar com as pessoas que vieram com você a esse acampamento. Que pedido você vai fazer a Jesus? Que pedido vocês, como comunidade, como família, como casais, como grupo de oração, farão hoje, durante esse dia, de modo especial à tarde na Santa Missa, à noite na adoração? Que pedido vão fazer comunitariamente? E qual é a importância de fazer esse pedido comunitariamente? Sair desse individualismo que o mundo moderno ensina e que é não só obstáculo para a cura, mas é a grande causa de tantas enfermidades, de tantas doenças. Para você fazer esse pedido conjunto ao Senhor, é preciso que você reconheça: eu tenho esse problema. Aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, talvez o maior obstáculo para a cura também espiritual. Porque nós sabemos que muitas doenças hoje matam porque a pessoa tem medo de mostrar a sua doença. Hoje nós sabemos que a grande maioria dos cânceres, dos tumores malignos, matam porque a pessoa não faz o preventivo. Porque a pessoa tem medo de procurar médico. Por exemplo, o Brasil tem um dos mais altos de câncer de pênis do mundo. É um absurdo. A causa número 1 que provoca essa enfermidade: a sujeira. Pensa bem o que é isso. Porque os homens têm vergonha de ir ao médico. Mesma coisa o câncer de próstata. Quantos homens hoje estão morrendo porque têm medo, por preconceito, por imbecilidade, de ir ao médico? Mesma coisa, câncer de útero, câncer de mama. É vergonha, a pessoa tem vergonha. Vergonha de procurar um médico, vergonha de falar para alguém da família. E aqui está uma arma que o encardido usa. Essa vergonha torna-se uma lepra, porque isola a pessoa dos outros, porque fecha a pessoa dos outros. Você já notou como as pessoas têm medo até de falar quando já sabe da doença? O médico chama a filha e diz: olha, o exame da sua mãe não deu bom. Sua mãe pareceu um tumor, esse tumor agora já está crescendo, já está da unha do pé na ponta do cabelo. Já está igual a dor de cabeça da prima do Nelsinho. Começa na sola do pé, vai subindo, subindo, subindo. Quando vê, ele chegou na cabeça. Aí a filha sai dali desesperada, liga para o irmão liga para a cunhada, faz uma reunião lá na lanchonete, não sei da onde, para discutir o diagnóstico do médico. E quem agora que vai ter coragem de contar para a mãe? Aí passa 1 mês, 2, 3, nesse período a velha morre. Nós temos medo de assumir que somos leprosos, medo de assumir que somos doentes, medo de assumir que somos pecadores.
E aí criamos uma máscara. A máscara é terrível porque na máscara é a mesma coisa de uma estufa. Você já viu uma horta ou um horto que eles colocam um plástico por cima? Para que coloca aquele plástico? Para não chover na planta? Para estufar, para dar o efeito do calor, o efeito estufa. E aí germina a semente. Quando a pessoa coloca essa máscara, escondendo a sua enfermidade, além de não curar, piora. Porque prolifera muito mais rápido. A semente da doença, aquilo vai estourando, explodindo. No instantinho toma conta da pessoa inteira. Que tristeza. Primeiro passo então, para chegarmos a esse pedido para Jesus: Senhor, nós somos leprosos, nós temos essas enfermidades. Primeiro passo para você chegar em grupo para pedir para Jesus é se abrir entre vocês. E aqui nós vamos ver 2 vezes nesse texto a importância que o Senhor dá à mediação humana. Porque podia perguntar o seguinte: para que nós precisamos vir num acampamento de cura e libertação? Se Deus quer curar, Ele que cura diretamente a gente. Será que Deus precisa que a gente saia de casa, venha aqui na Canção Nova, ou vá em qualquer outro encontro e retiro para ser curado? A resposta é: precisa. E quem inventou essa resposta foi Jesus. Preste atenção no evangelho que nós acabamos de ler. Primeiro, eles precisaram da mediação dos outros leprosos. Meus irmãos, sozinho, nenhum desses leprosos teria coragem de chegar perto de Jesus. Porque a lei garantia e ordenava o leproso, se ele não pudesse falar, porque quando a lepra comia a língua da pessoa ou atacava a boca, não podia falar nada. Então tinha que andar com uma frigideirazinha e uma pedra ou um pedaço de pau, batendo quando por acaso viesse alguém andando pela estrada, porque não podia morar na cidade. A pessoa, quando ficava leprosa, ela perdia sua casa, ela não podia mais morar em casa, não podia morar na comunidade, ela tinha que ir para uma colônia de leprosos, feito Betânia. Betânia era uma colônia de leprosos. Lá só morava leprosos ou gente que trabalhasse com leprosos. Quando a pessoa não podia gritar: eu sou leproso, eu sou leproso, eu sou impuro, não chega perto de mim, eu sou leproso. Cobria-se a cara, punha um panão grande no rosto, batia-se na frigideira ou gritava: eu sou leproso, não chega perto de mim. Se esses 10 leprosos não tivessem se unido nas suas lepras, um ajudando o outro, um dando força. Se você ler com calma o texto, ainda mais sendo um texto de São Lucas, que era médico, você vai ver que houve um momento de ensaio desses leprosos. Foi quando eles treinaram a oração que iam fazer para Jesus. Inclusive agora que lá na sua comunidade estão ensaiando a encenação da paixão de Cristo, aí vê que o diretor da peça mandou eles fazer uma entonação diferente. Vocês chegam perto de Jesus, vocês gritam o nome dele e depois clamem. Clamar é você pedir com a voz meio embargada. Clamar é você colocar um pouco de emoção na voz. Clamar é você pedir com um pouco de desespero. Eles clamaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então, primeira coisa, eles precisaram da mediação dos próprios leprosos. Que coisa espetacular. Você é leproso? Você tem enfermidade? Eu também tenho. Nós precisamos nos convencer de que nós precisamos uns dos outros. É o contrário do Big Brother, é o contrário do encardido, em que elimina as pessoas. Cristão não pode eliminar ninguém. Por pior que seja uma pessoa, ela poderá ajudar você, nem que seja a aclamar para Jesus: Senhor, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Primeira mediação
que esses leprosos precisaram? A mediação do irmão, inclusive de um irmão leproso, de alguém que estava na mesma situação. Porque qual é o argumento que muitas vezes você escuta? Que adianta eu ir lá? Lá é gente igual eu. Aqueles padres que vão lá, é tudo pecador igual nós. Igual não, senhor, mais respeito. Muito pior do que vocês. Tenha consideração correta. Para que eu vou lá? Por que eu preciso ir lá? Por que eu não posso rezar para Deus aqui da minha casa? Às vezes, padre, até é melhor a gente nem ir, porque eu conheço gente que vai na igreja, mas não muda de vida. Eu conheço uma mulher, olha, aquela vizinha que mora naquela outra rua lá, aquela mulher não sai da igreja. Se fizer um exame de endoscopia nela, vai achar resto de hóstia, porque ela comunga de manhã, de tarde e de noite. Mas vive falando mal. O que adianta ir na igreja? Então é melhor não ir na igreja do que pecar. Certo? Errado. O evangelho, tema desse acampamento, diz que você precisa da mediação, em primeiro lugar, precisa da mediação dos outros leprosos. Você precisa de gente, pecador, feito você, ou até pior do que você, porque Jesus não fez um laudo para saber qual dos 10 era o mais leproso. Aí não diz o texto que entre eles aquele que tinha menos lepra foi o que falou. Não, ali todos eram iguais. 10 leprosos, absolutamente iguais, como nós aqui. Nós também somos 10 leprosos. Nós também somos pecadores, nós também somos limitados. Mas quem está nos ensinando que para acontecer a nossa cura, nós precisamos da mediação do irmão, é Jesus no Evangelho. Segunda mediação, segundo instrumento que Deus escolhe, que Jesus escolhe. Quando gritaram para Jesus, mestre, tem piedade de nós, o que Jesus fez para eles? Quer que eu leia de novo? O que Jesus fez para eles? Não fez nada. Jesus falou. Falou o quê? Vão se apresentar aos... Mas para que apresentar os sacerdotes? Se os sacerdotes ali eram sacerdotes da antiga aliança, se os sacerdotes aí do Evangelho não eram nem sacerdotes segundo Jesus, o sumo e eterno sacerdote, se eram sacerdotes do judaísmo, inclusive, nós estamos vendo nesses dias pelas passagens bíblicas, esses sacerdotes eram do grupo que condenou Jesus. Esses sacerdotes pertenciam ao grupo daqueles que condenaram Jesus à morte. Esse sacerdote era da escola do sumo sacerdote que pediu a crucificação de Jesus. Esses sacerdotes, que é indefinido, esses sacerdotes foram os responsáveis pela morte medonha de Jesus na cruz. Mas Jesus disse para os leprosos: vão e se apresentem aos sacerdotes. Por que isso, gente? Para nos ensinar que nós precisamos dessa mediação. Para nos ensinar que a grande lepra do ser humano é o fechamento. Quando a pessoa se isola, ela torna-se uma pessoa fraca. E aí, veja essa imagem linda do Padre Jonas. Não tem como tecer o fio. Quem já viu fazer um teatro trabalhando sabe, precisa ter fio aqui embaixo, precisa ter fio em cima. O fio de cima junta com o de baixo. Ou senão você tem que criar esse fio. Quando a senhora faz, por exemplo, crochê, a senhora faz um mini tear. Porque uma máquina de tear, ela tem aí 200, 300, 600, 1.500 agulhas trabalhando ao mesmo tempo. A senhora, quando trabalha com agulha de crochê é uma palavrinha francesa que significa gancho.
só faz um ganchinho, e aí faz a voltinha que vai na agulha, é como se fosse a linha de cima, e aí a senhora joga, e o ganchinho puxa, e vem a linha de baixo, e a senhora vai tecendo, não é assim? Esse é o tiarzinho. A agulha de crochê é uma mini agulha de tear, é um tearzinho manual, que vai entretecendo, pegando o fiozinho de cima e o de baixo. No crochê até dá uma ideia muito boa, porque é uma única linha. E a Bíblia também vai contando isso para nós, que Deus entrou na história humana, que na verdade a história humana é a história divina. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, que essas duas linhas entre o divino e o humano, o céu e a terra, em Jesus virou uma linha só, que agora a gente vai tecendo na própria história. Ora, Jesus está nos mostrando que o grande obstáculo daquele tempo e de hoje é a pessoa que se isola, é a pessoa que se fecha. Por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro passo para você excluir Deus da sua vida é você excluir o irmão da sua vida. Primeira leitura e evangelho de ontem. Aliás, essa semana inteira vai trabalhando muito bem essa temática. Aquilo que os sacerdotes, esses sacerdotes, aos quais Jesus mandou os leprosos se apresentarem, aquilo que os sacerdotes estão tentando fazer, João capítulo 5 a semana inteira, João capítulo 7 ontem e hoje, a semana que vem então de uma forma muito mais intensa, e depois da Semana Santa vamos perceber e poder celebrar isso com intensidade. O que os sacerdotes farão? Vão eliminar Jesus. Ontem a primeira leitura não dizia no livro da sabedoria, vamos eliminá-lo. Primeira leitura de hoje usa a mesma expressão, vamos eliminá-lo, vamos matar, tira ele da nossa frente, acaba com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, só chega a eliminar Deus quem treina eliminar as pessoas. Por isso que essa é a doutrina. Por isso que você vê, essa é a doutrina do Big Brother. Eu falei na missa ontem, eu li na Folha de São Paulo essa semana, uma notícia que me deixou estarrecido. E se algum de vocês faz parte dessa estatística, meus pêsames. A Folha de São Paulo, isso aqui é uma beleza que a gente não consegue tirar o copo daqui de jeito nenhum, tem que ter uma mãozinha assim muito delicada. A Folha de São Paulo de terça-feira trouxe um dado que deve estar na Veja, na Isto É e na Época dessa semana, que esse Big Brother que está no ar, para eliminar as pessoas do Big Brother, você sabe que a pessoa entra no computador, vai lá e clica para eliminar a pessoa. Antes disso, eu vou dar um dado que deixa a gente alegre. O portal Canção Nova, www.cançãonova.com.br, ele tem um acesso mensal de 2 milhões de internautas. Maravilhoso o número. No mundo inteiro. Em mais de 140 países do mundo. 2 milhões. É muita gente? Graças a Deus. 140 países do mundo. A Folha de São Paulo de terça-feira diz que só nessa edição número 5 do Big Brother foram acessados 108 milhões. Sabe o que é isso? 108 milhões. 48 vezes mais do que o site da Canção Nova num mês. Para quê? Para eliminar alguém. E eliminar alguém que não tem nada a ver com sua vida. Só pelo prazer de eliminar alguém. Gente, isso me entristece profundamente. Porque sou capaz de jurar com as duas mãos em cima da Bíblia, que desses 108 milhões de internautas que acessaram o site, 109 milhões são católicos.
Isso dói. Aqui está um dos grandes obstáculos para que a graça de Deus atinja a nossa vida. Repito, se você foi um dos que acessou e eliminou, vai se confessar, você está em pecado mortal, não pode comungar. Não pode. É grave demais. Ah, padre, mas o que tem? É só um programa de televisão. Então por que você assiste? Se não tem nada, por que assiste então? O demônio está nadando de braçada. Por quê? Porque aprendeu muito bem a ensinar para muitos de nós a doutrina da eliminação. Por isso, não fiquem abismados que isso esteja acontecendo na quaresma. Pois a quaresma é o tempo em que nós estamos percebendo como é que os sacerdotes judeus fizeram o possível e o impossível para eliminar Jesus. Nós só estamos reeditando essa história. Eliminando alguém da televisão. Eliminando as células, as criancinhas lá, os fetos, os embriões, que agora pode ser usado do jeito que quiser. A ciência está proclamando, a falsa ciência, porque no mundo inteiro não tem nenhuma experiência séria em cima disso. Aliás, aqui no Brasil, os cientistas que estão defendendo essa ideia, é porque tem milhões e milhões por trás disso, porque, gente, não custa nada. Se eu tenho uma enfermidade, eu vou lá no laboratório, eles tiram pouquinho do meu sangue, da minha medula, e aplicam em mim mesmo, isso não dá lucro nenhum para os laboratórios. Agora, quando vai se fazer inseminação artificial, manipulação da vida, guardar em laboratórios caríssimos, o processo é bilionário. Por isso que eles misturaram célula de gente com soja transgênica. Também as sojas transgênicas. Quem patrocinou foi a Monsanto. Uma grande, uma monstruosa empresa multinacional, que também não se sabe, gente. Isso é um problema muito sério. Não se sabe quais os perigos que virão. Não se sabe. Mas ainda é soja. Se você determina que essa soja é transgênica, que está dando problema, para de comer depois, acabou. Agora nós estamos falando de gente, de pessoa, e elimina com a mesma facilidade. O governo brasileiro, inspirado pelo demônio, que a única força que hoje inspira esse governo que está aí, é de fato o demônio. Esse governo inspirado pelo demônio, agora quer eliminar, inclusive o judiciário. Eu espero que os detentores do poder judiciário tenham ao menos mais coragem do que a igreja. E tenha coragem de defender ao menos o seu valor. Porque se o judiciário brasileiro não se defender diante de uma ameaça dessa que está aí, então, meu filho, minha filha, nós precisamos nos convencer que somos um pinguim de gente mesmo e que temos que nadar contra a corrente. Pois eu digo a você, ainda que ficasse sozinho, eu continuaria nadando sozinho. O sangue de Jesus não pode ter sido em vão. O sangue que esse mundo está precisando se enxertar, não é das células embrionárias, é das células de Cristo Jesus estarrecidas na cruz, aonde Ele não deixou sobrar uma única gota, para que ninguém precisasse roubar dele. Mas quando nós eliminamos as pessoas, nós eliminamos as mediações. Então eu elimino o leproso. Alguém da sua família está dando problema? Elimina. Olha, não é isso que tem acontecido no Brasil? Primeiro, a criança é obstáculo dentro da barriga? Elimina, mata. O Brasil é campeão mundial de aborto. Seu filho está dando problema, está na droga? Elimina. Eu tenho filho lá em Betânia que está comigo há 1 ano e nunca recebeu uma carta da família, a família eliminou. Porque a gente tem que ser bom, não pode ser bobo, né, padre? Não quer viver direito, eu pus para fora. Não tenho razão? Não. Ele não pediu para nascer.
Para que põe no mundo então? Os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Isso não tenha dúvida, elimina. Seu marido está dando problema? Sua mulher está dando problema? Elimina, elimina. Vai lá no divórcio, abandona. Quantos estão sofrendo as consequências disso até hoje? Ah, a pessoa está idosa. Idosa não, aí já é velho. Só dá trabalho. Está com aquela doença que só treme. Elimina. Pois os jornais estão querendo eliminar até o Papa. Estão o tempo todo fazendo campanha para o Papa renunciar. Mas vocês acham que João Paulo vai renunciar aqui para o mundo? Esqueça! Porque se ele não puder falar, ele bana a mão. Não pode falar? Enfiar um canudo na garganta dele, não pode falar não. Muito bem, põe uma túnica mais alta, igual a alta eu quero hoje. Chega lá. Eu quase que vi ele fazendo assim, mas... Se fosse eu assessor dele, eu falava, dá uma banana, dá uma banana. Não estou querendo eliminar, tem até cardeal que já está meio gagá, é verdade. Porque para falar uma imbecilidade dessa, tem que ter o perdão, já está, ainda bem que o Papa aposentou ele, para não falar bobagem. É assim que a sociedade faz, elimina. Vai nos asilos e pergunta, quanto tempo, faz essa pesquisa lá na sua cidade. Quanto tempo faz que a senhora não recebe a visita de um parente seu? E muitos vão dizer o seguinte, eu tenho uma filha que vem uma vez por ano aqui pegar minha assinatura, que é para poder pegar o dinheiro lá no banco todo mês. E não traz o dinheiro nem para as freiras lá, cuidar do asilo, guarda para eles mesmo. Elimina. A escola não está acostumada, aluno ruim na escola, elimina. Eu me lembro quando eu fiquei diretor da escola, um professor um dia entrou na minha sala bufando. E disse, quer dizer então que agora aqui nesse colégio, se tiver 30 alunos bons e um ruim, eu vou ter que aguentar esse um ruim? Eu disse, não. Ele falou, bom. Se tiver 99 bom e um ruim, o senhor ainda vai ficar com um ruim. Ou rasga o evangelho. A escola não elimina? Elimina o aluno. Aluno não presta, elimina. Cada pessoa que é diferente, elimina. Mas eliminando gente, o mundo aprendeu a eliminar Deus. E que pena. Da vida de muitos de nós, Deus foi eliminado. Antigamente você chegava numa casa, você via que aquela casa tinha dono. A casa da mamãe entrava na porta da sala, de um lado já tinha o Sagrado Coração e Nossa Senhora do Sagrado Coração. Foi feita a entronização. Entronizar é colocar num trono. E do lado direito já tinha um anjo da guarda de nome, aquela cena maravilhosa, hoje eu tenho no meu quarto também, o anjo da guarda protegendo as duas crianças atravessando a ponte quebrada. A casa tinha dono. E hoje? Eliminaram Deus da casa. Eliminaram o crucifixo. Há países, a França, por exemplo, aonde está eliminado da escola. No Japão, um menininho desse tamaninho, 7 anos de idade, falou para mim, ô tio, o senhor sabia que nós não podemos ir na escola com o Cristo? Ele usa crucifixo. Quando ele vai para a escola, tem que tirar, não pode. Eliminou os símbolos religiosos. Aí você acha, como é que pode? O governo da França eliminou os símbolos religiosos da escola. Pois eu digo a você, ô sem vergonha, você eliminou de sua casa? Quantas imagens de santo tem na sua casa hoje? Não responda. Não estou falando lá no quarto da avó, não. Aonde fizeram até o oratório da véia lá. Não é? Para ninguém ir, para ninguém ver mais. Mais fácil. Para ninguém ver, deixaram o quartinho da véia lá, ainda cobre com um monte de cortina. Por que será que na cabeceira da cama do seu filho não tem mais aquele anjinho da guarda? Agora ele tem maconha embaixo do travesseiro. A senhora começou a eliminar.
Antigamente não tinha que a santa correia que punha embaixo do travesseiro da criança doente. E agora? Agora tem ali revista pornográfica, maconha, maço de cigarro, camisinha. Quando se elimina Deus, vai se eliminando Deus da nossa vida, dos símbolos, vão deixando Deus de lado. Aí depois eliminou Deus do próprio casamento. Quantos hoje? Não, basta amar, viver junto, acabou. Para que esse negócio de igreja? Eliminou Deus. Depois, se não der certo, já separa. É mais fácil para separar, elimina. Quantos pais hoje já eliminaram Deus da vida do seu filho? Não batiza mais criança? Não, desde depois que crescer, escolhe. Por que não deixa também depois que crescer escolher o nome? Devia de deixar crescer sem nome. Aliás, devia deixar crescer sem dar comida. Porque sabe lá se a criança vai querer comer? Deixa sem comer. Quando ficar adulta, vê se escolhe comer ou não comer. Vai eliminando, elimina Deus. Eliminou Deus do batismo, agora eu não mando mais crianças para a primeira comunhão, não. Esses dias veio uma senhora me procurar, querendo saber se eu não conhecia um curso supletivo para a primeira comunhão e crisma junto, que o menino dela já estava com 19 anos, não tinha feito, mas ele não queria fazer esse curso de um ano, não. Queria ver se não dá de fazer esse Mobral assim. É verdade, isso não é mentira não, Nezinho. O diácono Nelsinho Correia, isso é verdade. Não deu Deus enquanto é pequeno. Então, eliminando as pessoas, nós chegamos a eliminar Deus. Que triste. Depois que você eliminou Deus, quem ocupou o lugar que era dele dentro da sua casa? O encardido. Por isso que está lá a televisão dia e noite ligada. Há senhoras que além de tomar antidepressivo de manhã, de tarde e de noite, começou com o Lexotan, já está no Lexotantan, que é um grau acima. A primeira coisa que faz quando acorda é ligar a televisão, e a televisão, e nem na Canção Nova não, nem na Século XXI, nem na Rede Vida, nem na TV Cultura. Liga a televisão fica o dia inteiro falando na orelha da pessoa. E depois não sabe por que as coisas vão mal na sua vida. Cada musiquinha que está entrando na sua orelha, no seu inconsciente, cada imagem que está entrando no seu subconsciente, é o encardido que está aí. E ele entra e você sabe o que ele faz. Por quê? Porque você colocou ainda a estufa. Você revestiu ainda a máscara. A máscara da hipocrisia, a máscara da mentira, a máscara do pecado. E aquela semente de inferno que a gente jogou lá dentro, pelas canções ouvidas, pelas cenas assistidas, por esse tipo de lei aí, esse tipo de congresso está fazendo, isso vai germinando dentro da pessoa e vai gerando essa lepra. Pois o Evangelho deixa bem claro, primeiro, você precisa dos outros leprosos, sim. Talvez seu marido não valha nada. Talvez seja um ordinário sem vergonha, mais safado do que esse povo do Congresso Nacional. Mas é o seu marido e você precisa dele. Você precisa inclusive da lepra dele. Você mulher, você marido, você filho, família de leprosos. Vocês precisam treinar junto para clamar ao Senhor. Senhor, mestre, tem piedade de nós. Porque na hora em que você se uniu a esse homem, na hora que você se uniu a essa mulher, na hora que você, marido e mulher, se unirem e tiverem esse filho, criou-se aí um vínculo de céu, que o encardido está fazendo o possível para romper. E por isso a fraqueza das famílias, as fraquezas dos grupos, a fraqueza das comunidades. Eu vejo sinais proféticos, hein? Vocês acham que é por acaso que há 2 meses não fecha a campanha? Você já notou que nesses 2 meses quantas leis absurdas foram aprovadas em Brasília? Vocês notaram que a Canção Nova tinha campanha, tinha e tem a campanha 1 milhão pela vida? Ah, gente, nós temos inimigos poderosos. Agora sabe o que eles têm raiva? Fechando ou não fechando, nós estamos indo, e nadando, e nadando, e nadando, e vamos embora. E não tem o que segura. Não tem o que segura. Porque nós temos alguém que está, sabe, a grande diferença é essa.
Esses canais de televisão, essas empresas, a força que os puxa é de fora. Por isso é fraca. A nossa pode dar tanto de burdoada que quiser. A nossa força é aqui dentro. Nós comungamos. E quando nós comungamos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós comungamos, aqui dentro tem Jesus. A divindade de... Agora, infelizmente, muitos católicos não comungam o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vão à missa, engolem a hóstia, mas comungam a si mesmos. Porque perdeu esse elo fabuloso, que são as mediações dos outros leprosos da minha vida. Por isso eu insisto, você precisa desse leproso que é o seu marido. Você precisa dessa leprosa que é a sua mulher. Você precisa desse padre Léo, leproso do pé à cabeça. Você precisa de mim, eu preciso de você. Nós nos precisamos, nós nos necessitamos, porque é juntos, quando tomarmos consciência da nossa lepra, que nós vamos ter força para de longe gritar para Jesus, porque nós estamos longe demais de Jesus. A nossa lepra não deixa a gente chegar perto. Os nossos conceitos e preconceitos estragados não nos deixam aproximar de Jesus. É de longe, pois de longe o único jeito, a gente tem que ser muito para gritar. Os 10 leprosos aqui, 10 é o número fechado na Sagrada Escritura. Por isso as 10 pragas, por isso os 10 mandamentos, por isso os 10 talentos, por isso as 10 virgens. As 10 vezes que o Pai Nosso usa o plural nós, nos e nosso. O 10 é um número forte na Bíblia. É a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a plenitude do mundo. O número 7, 7 com 3, é a perfeição jurídica. Então significa o seguinte, 10 leprosos significa, não é assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, fechou 10, o grupinho de 10. Não, a sua família é quem? Você, seu marido, 2 filhos, sua mãe? Pois vocês 5 são os 10 leprosos. São todos que você precisa. Significa que eu não posso eliminar ninguém. Se o meu grupo tem 43, então os 43 são os 10 leprosos. Os 43 são a totalidade que eu preciso. Eu preciso de cada um. Eu não posso eliminar ninguém. Ô meu irmão, sabe por que você não foi curado ainda dessa enfermidade? Também você que está nos acompanhando pelo rádio, pela web TV, você que nos acompanha pela rádio, porque infelizmente você deixou o outro leproso de lado. E veja que absurdo, você é capaz de rezar por você e não reza para quem está do seu lado. Você está lá pedindo, oh meu Deus, cura eu, e aqui do lado tem alguém pior do que você. Mas porque você não se uniu a essa pessoa, a esse outro leproso, a essa outra leprosa, a sua oração não tem força. Quando nós nos reunimos em grupo, pequeno, médio ou grande, quando nós nos reunimos em família, meu Deus, como era linda a campanha da fraternidade feita em família, o Natal feito em família. Eu, quando era moleque em Itajubá, quando chegava a época da novena do Natal, eu começava a ir para a novena 4 horas da tarde, para dar conta, porque era 8, 10 grupos de novena que pedia para a gente ir tocar violão. E a gente ia em 8, 10 grupos de novena. Às vezes saía mais cedo de uma para chegar na outra, um pedacinho na outra. Todas as casas você via na porta da casa desenhadinho, aquela imagem da novena do Natal. E hoje? Hoje não existe nem jejum familiar. Eu fiquei tão feliz o dia que fui daqui da Canção Nova, na terça-feira de carnaval, cheguei na minha casa, quarta-feira de cinzas, meus filhos e minhas filhas estavam fazendo um retiro lá em casa. E à noite eu fui celebrar a missa, na quarta-feira de cinzas, para eles. Depois me contaram as decisões que eles, os filhos e as filhas, tomaram durante a quaresma. De eliminar toda e qualquer forma de mistura, quarta e sexta, dia de jejum, desde o café da manhã até do jantar, à noite. Não tem margarina, não tem manteiga, não tem doce no pão, é o pão seco. Não tem, e também não põe peixe para substituir carne, não.
que é hipocrisia. Não como carne de frango que custa R$2 o quilo e como camarão que custa R$600 o quilo. Lagosta. Não. Come arroz, feijão, uma batata e está muito bom demais. Além disso, não ouvir música. Eles que decidiram. Pensa bem o que é o jovem não ouvir música. E a decisão que mais me alegrou: 40 dias sem ligar a televisão. Gente, que maturidade de meninos e meninas que até poucos dias eram drogados de rua. Vou dizer uma coisa para vocês: nesses meus anos todos de vida religiosa, morando com padre, com freira, eu nunca vi um jejum tão rigoroso, nem entre os padres, nem entre as freiras carmelitas. Esses meninos dão lições para nós. Por quê? Porque eles sabem que são leprosos. Eu não posso eliminar aquele meu irmão porque eu preciso dele. Eu estou na mesma situação que ele. Não elimine ninguém. É preciso treinar o corinho. Que corinho você vai treinar para hoje na missa e depois na adoração gritar para Jesus purificar a sua lepra? Talvez muitos não são curados, sabe por quê? Porque eu tenho raiva do Nelsinho. Eu rezo com qualquer um aqui, menos com o Nelsinho. E o Nelsinho diz: com o Léo também eu não rezo. Eu não tenho nada contra ele, só que eu não gosto dele. Eu não imponho a mão no Léo. O Léo não impõe a mão no Nelsinho. Não? No plano de Deus, Deus tinha escolhido para curar a lepra do Léo pela mão do Nelsinho. E se não for pela mão do Nelsinho, grave bem o que eu vou dizer ou rasgue a Bíblia. Se não for pela mão do Nelsinho, ninguém poderá substituir essa mão, nem o Papa. Porque está na palavra: os dons de Deus são irrevogáveis. Esse é o perigo. Quando nós nos eliminamos, gente, Deus fica muito triste. Cada vez que nós eliminamos alguém da nossa oração, Deus fica muito triste e o demônio faz festa. Porque é uma vitória a mais. Repito, o dom que Deus colocou na mão do Nelsinho para chegar ao Léo, se o Nelsinho não impor as mãos sobre a minha cabeça, não chega. É por isso, e aqui vem a gravidade, hein? Senhores pais e mães que são casados na igreja, há dons que só vocês têm para os filhos de vocês, mais ninguém, nem o Papa. Há dom de cura e libertação que só a senhora e o senhor têm. Há uma bênção que Deus colocou nas mãos dos pais e das mães. Não foi por acaso que Salete e Nelsinho convidavam vocês a levantar a mão hoje aqui para rezar, sendo um acampamento de cura e libertação. A cura na mão de vocês, que só vai chegar ao filho de vocês pela mão de vocês. E como vocês se omitiram ou fecharam a mão, Deus está com a mão amarrada. Deus não pode fazer. Ah, padre, mas será possível que Deus é mais fraco? Não, mas Ele fez-se pequeno. Foi Jesus que ensinou, está aqui no Evangelho, que nós precisamos da mediação. Foi Jesus que mandou os 10 leprosos ir se apresentar aos sacerdotes. Jesus não fez nada. Jesus não pôs a mão na cabeça deles. Jesus não fez oração em línguas. Jesus não fez barro. Nada, nada, nada. Jesus deu uma ordem: vão e se apresentem aos sacerdotes. Que sacerdote? Ou Jesus estava com muita preguiça, não quis nem cuspir no chão para fazer um barrinho. Também é claro, no caso do cego, pouquinho de cuspe já dava. Agora o leproso do pé à cabeça, ali tinha leproso de quase 2 metros. Só cuspe não ia adiantar. E outras coisas ali em público Jesus não ia poder fazer. Assim, a região que ele estava é uma região que tinha pouca água, não é? Ou Jesus estava com preguiça. Poxa, está parecendo a história do Naamã. Naamã também era leproso. É lindo. Reis capítulo 5. Uma serva de Israel vai trabalhar de escrava, de empregada da família do Naamã. O Naamã tem lepra, ela tem dó do Naamã. Fala: se ele fosse procurar o profeta da minha cidade, da minha terra, profeta de Israel, Naamã estaria curado. E aí o Naamã conversa com o rei. Olha só o nível, hein? Vai no rei. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel: cura o meu servo Naamã da lepra.
Quando o rei de Israel leu aquela carta, falou: esse homem está querendo guerra conosco. Como é que eu vou, que jeito que eu vou curar a lepra desse homem? Ele tá arrumando argumento para não brigar. Impossível. Aí o profeta ficou sabendo, Eliseu ficou sabendo, falou: não, manda o Naamã vir aqui. Eu vou providenciar a cura nele. Aí o Naamã vai com aqueles cavalos, aqueles burros, aqueles jumentos, tudo cheio de ouro, de roupa, de presente. Quando chega lá, o Eliseu nem levanta a cabeça, nem sai do quarto. Vai lá, fala para o Naamã entrar 7 vezes no Jordão, tomar banho lá 7 vezes. Nem recepcionou o homem. Quando veio o Giese lá, o empregadinho do Eliseu, avisar: olha, o profeta falou que é para o senhor entrar 7 vezes no rio. Ah, o homem virou um arara. O quê? Eu vim com a carta do rei, eu achei que ele ia levantar, vinha ao meu encontro, baixar a cabeça 18 vezes na minha presença, achei que ele ia fazer uma reza em mim, achei que ele ia pôr a mão, que ele ia estribuchar a lepra, e ele manda eu tomar banho 7 vezes num cordinho. Será possível que lá na Síria o nosso rio não dá de 10, eu não vou entrar na porcaria desse rio. Ficou nervoso o homem. Aí estava indo embora, graças a Deus que ele tinha servo. Servo é sempre importante demais. Aí o servo falou assim: ô seu Naamã, para o senhor não ficar na mão, se o profeta tivesse dado uma ordem difícil, o senhor cumpria? Falou: cumpria. Falei: por que o senhor não cumpre a fácil? É legal demais, né? Falei: tá bom, já que vocês estão falando, eu vou cumprir. Entrou 7 vezes no rio, a lepra desapareceu. Parece que Jesus estava meio aqui assim. 10 leprosos, eles ensaiaram, eles fizeram corinho, eles fizeram jogral. Tinha um, inclusive, que a lepra tinha comido um pedaço da língua dele, ele não conseguia falar direito, ele ficou treinando. Não, você fala junto que no coro ninguém nem vai notar, você só faz a micagem. Eles ensaiaram, eles treinaram. E o que Jesus fez? Nadica de nada. Jesus não estava no prumo aquele dia. Jesus disse para eles: vão, se apresente ao... E é isso que Jesus está falando para você hoje também. Primeiro passo que você precisa se convencer: eu preciso desse meu leproso. Olha para esse irmão e fala: leproso, bafão, eu preciso de você. Mas também, seu leproso ordinário, você precisa de mim. Nós nos precisamos. E junto nós vamos treinar hoje o corinho. Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Sim, Senhor. É verdade, Senhor. Hoje, Senhor, estamos aqui feito esses 10 leprosos, com a lepra do pecado, do egoísmo, da mentira. Há tantas lepras, Senhor, que foram comendo o nosso entusiasmo, a nossa força. A lepra que comeu a nossa alegria, a lepra que comeu a nossa paz. Senhor, há uma lepra medonha, a lepra que comeu a nossa coragem, a nossa determinação, e deixou sobre nós, Senhor, essa manta revestida de pele podre, de medo, de angústia, de egoísmo, de individualismo, de mentira. E pior, Senhor, deixando-nos conduzir pelo encardido, nós fomos eliminando as pessoas da nossa vida, da nossa comunidade, eliminamos as mediações, e por isso continuamos com a nossa lepra. Mas hoje, Senhor, hoje nós viemos aqui, e é em corinho que nós estamos aqui. Nós nos reconhecemos, Senhor, somos necessitados da Tua graça, somos necessitados da Tua infinita misericórdia. Nós também nos decepcionamos, Senhor, porque a gente achava que a gente ia chegar aqui
que o Senhor ia mandar um dos padres a colocar a mão na minha cabeça, e eu até tinha certeza, se aquele padre colocasse a mão na minha cabeça, eu seria curado. E veio a decepção, Senhor. O padre saiu e nem colocou a mão na minha cabeça. Eu também fiquei decepcionado, feito esses leprosos, Senhor. Eu achei que o Senhor ia fazer um ritual, eu achei que ia ter um momento específico, em que o padre ia colocar a mão na cabeça de cada um, para que cada um fosse curado. E no entanto o Senhor me dá uma ordem, para que nós nos apresentemos aos sacerdotes. E pior, Jesus, os sacerdotes que o Senhor mandou esses leprosos se apresentarem, eram sacerdotes de péssima categoria, sacerdotes corrompidos, estragados, imorais. Mas o Senhor não nega os seus dons. Os dons de Deus são irrevogáveis. Dá-nos hoje a graça, Senhor, de perceber como nós precisamos da mediação do outro, leproso feito nós. A graça de perceber como nós necessitamos da mediação sacerdotal. Eu preciso da mediação dessa música. Eu preciso da mediação dessa oração. Eu preciso da mediação dessa bênção. Eu preciso da mediação dessa palavra. Eu necessito, Senhor. Por isso eu reconheço hoje a minha necessidade. Sim, Senhor, o primeiro grito que eu quero deixar vir à tona do meu coração, junto com esses meus irmãos e essas minhas irmãs, é o grito da minha necessidade. Eu preciso, Senhor. Eu necessito, Senhor. Diga para o Senhor. Se é verdade, diga para Ele: Senhor, eu necessito, eu preciso, Senhor. Eu estou contaminado pela lepra do pecado. Qual é a lepra que está contaminando você? Eu estou contaminado pela lepra da mentira. Eu estou contaminado pela lepra do egoísmo. Eu estou contaminado pela lepra do homossexualismo. Eu estou contaminado pela lepra do materialismo, a lepra do desânimo, do pessimismo. Você que está contaminado pela lepra do medo, reconheça agora: Senhor, eu estou contaminado, mas eu estou aqui, Senhor, com essas pessoas da minha comunidade, da minha família. E aqueles que não estão aqui agora, eu trago, Senhor, trago-os todos e cada um ao meu coração agora, para que contigo, na tua presença e comigo, gritem: tem piedade de nós, Senhor. Misericórdia, Senhor. Vai soltando sua voz, vai colocando-se de pé. Vai ensaiando o seu grito de pedido ao Senhor. Dá a mão para quem está do seu lado. Você é leproso e precisa da ajuda desse leproso. Ele solta a voz, segura na mão do irmão. Mais forte, como quem precisa, como quem necessita. Quem está lá fora também, não deixa ninguém de fora não. Olha para o lado, vê se tem alguém sem dar a mão para alguém, e dá a mão para essa pessoa. Hoje nós somos todos leprosos que precisamos da cura. Não larga da mão não, não larga da mão não, segura na mão. Deixa a fotografia para depois. Agora você precisa rezar, meu irmão. Grava a graça de Deus no seu coração agora. Vai soltando a voz. Oya mandaria.